Olha, a partir de agora nós vamos falar sobre o uso da inteligência artificial na profissão farmacêutica. A gente vai conversar a partir de agora com o presidente do Conselho Regional de Farmácia em Alagoas, Daniel Fortes. Daniel, seja muito bem-vindo. Obrigado por sua presença aqui conosco. Bom dia, Abdias. Eu que agradeço o convite, o acolhimento que vocês sempre tiveram conosco do Conselho Regional de Farmácia e também com todos os farmacêuticos desse estado maravilhoso, Aproveitar, inclusive, para parabenizar todos os farmacêuticos. Hoje, dia 20 de janeiro, é o Dia Nacional do Farmacêutico. Então, parabéns para você, Daniel, para todos que fazem essa profissão. Vai ter alguma comemoração hoje, nesse dia, não? Agradeço de coração, parabenizar os mais de 3.100 farmacêuticos que nós temos aqui no estado de Alagoas. A comemoração da gente é trabalhando, A gente sabe que um serviço essencial, como é a profissão farmacêutica, que nós temos que ir trabalhando de domingo a domingo, plantonistas, farmácia, quando estiver aberto tem que ter farmacêutico. A gente faz isso com muito orgulho, a gente sabe do comprometimento que esses profissionais têm com a saúde pública dessa população alagoana. Muito bem, parabéns a todos então. A modernização, ela chegou para todas as profissões, A tecnologia com um avanço exponencial e trazendo muitas ferramentas, novas ferramentas, para agregar ao trabalho das mais diversas profissões. A inteligência artificial é um desses mecanismos que está presente no transporte, está presente na comunicação, no jornalismo, mas está presente também agora no universo farmacêutico. Como é que a inteligência artificial tem sido usada nessa profissão e quais os benefícios que isso tem trazido para o setor de farmácia, Daniel? Vamos lá. Assim como todos os aspectos da sociedade, a inteligência artificial também atinge diretamente a profissão farmacêutica, A gente tem que entender que a inteligência artificial ela não cria um conhecimento, mas ela vai compilando diferentes conhecimentos humanos e dá uma velocidade de processamento que hoje é muito maior. Então, onde antes nós gastávamos minutos, horas fazendo pesquisas sobre determinados temas, hoje a inteligência artificial consegue entregar para a gente em poucos segundos. E é uma ferramenta maravilhosa porque ela retira do profissional farmacêutico o fardo de ter que se debruçar sobre muitos conteúdos para extrair algum tipo de informação que ele precisa. Hoje ela consegue entregar de uma forma muito mais objetiva, muito mais rápida e faz com que aquele profissional ele tenha a melhor tomada de decisão. Ele consegue gastar energia, direcionar o seu esforço, o seu foco realmente para aquilo que é imprescindível como ser humano a gente fazer a intervenção. Verdade, isso é um aspecto muito interessante, porque atividades que exigiam muito tempo, muito esforço, muita dedicação, elas acabaram, a inteligência artificial acabou cumprindo esse papel, deixando com que o profissional fique disponível, livre para fazer outras questões que também são igualmente importantes. Agora, eu estou vendo que tem informação aqui de que em agosto do ano passado, a resolução do Conselho Federal de Farmácia de 10, a resolução número 10, de 2 de julho, regulamentou as atribuições do farmacêutico na saúde digital e com relação à inteligência artificial. O que é que essa regulamentação propõe e quais são os principais pontos que mudaram a partir disso? Isso, a resolução do CFF 10 de 2024, ela traz justamente conceitos que até então não existiam na língua portuguesa, A gente já observava alguns países que utilizavam algumas denominações como farmacêutico digital, medicamento digital, e a gente trouxe isso para que seja incorporado, na verdade, uma prática que já existia dentro da saúde, aqui no Brasil, e que a gente trouxe nomenclaturas e regulamentação para utilização desses nomes aí. Então, por exemplo, a gente se fala hoje em medicamento digital, Medicamento digital não é uma pílula que contenha dados ali dentro, mas medicamento digital é toda e qualquer ferramenta que seja utilizada para o cuidado direto ao paciente. Então, por exemplo, um paciente diabético hoje, com o advento de smartphones, de smartwatch, você já tem aplicativos que controlam aquela glicemia, que monitoram os parâmetros fisiológicos, bioquímicos daquele paciente em tempo real. E aí o medicamento digital é justamente aquele software que faz com que aquele valor de glicemia seja transformado numa informação relevante para o cuidado daquele paciente.
Através desses medicamentos digitais, tanto o paciente, quanto o farmacêutico, quanto o médico, os demais profissionais de saúde, eles conseguem monitorar não somente uma fotografia, que seria quando você fosse na farmácia fazer aquele teste da glicemia capilar. Porque aquela ali é a glicose daquele momento que no seu dia oscila bastante. Com esses medicamentos digitais, não. A gente consegue agora realmente ter um filme completo sobre o histórico desse paciente, quais os momentos que a glicemia dele aumenta, que a glicemia dele diminui, como ele se comporta após o uso do medicamento, se é ou não necessário ajustar aquela dose, se você precisa incrementar com outro tipo de tecnologia ou outro tipo de medicamento. E aí fica um tratamento muito mais objetivo, mais específico em cima dessas características de cada pessoa. Muito interessante essa questão, Daniel. Agora, quando a gente fala em inteligência artificial, muita gente fala, olha, vamos perder os nossos postos de trabalho. Ao mesmo tempo que traz benefícios, traz também, em alguns setores, de fato, muito desemprego. Algumas profissões deixam literalmente de existir, surgem outras nesse processo. No ramo farmacêutico, é para ter medo dessa mudança, dessa tecnologia ou não? A gente trouxe essa proposta de debater esse tema nesse Dia do Farmacêutico justamente para desmistificar esse problema, né? É fato que a gente sabe que a modernização, ela, como você citou, vai substituir postos de trabalho, né? E vai ter que realocar aqueles profissionais em outras áreas. Então, se a gente for, por exemplo, pegar algumas farmácias, né, modelos do exterior, acho que talvez tenha uma ou duas iniciativas aqui no Brasil nesse modelo, já dispensam a figura do balconista, que dispensa o medicamento, né? Tudo agora é automatizado. Então, o paciente vai lá, faz a leitura da receita, né? O farmacêutico valida aquela receita com os medicamentos que foram prescritos e ele lança no sistema, o robô já vai lá, em poucos segundos, ele consegue pegar o medicamento na prateleira e entregar para o paciente, né? Você imagina que saiu quanto a gente consegue evitar de trocas de medicamentos que acontecem nos balcões de farmácia. A gente vai na farmácia, você olha lá, tem várias caixas amarelas, várias caixas azuis, várias caixas brancas. O mesmo laboratório produz medicamentos diferentes e as embalagens são muito parecidas. E é comum, né? Não vou dizer normal, mas é frequente, comum, a gente ter esse tipo de troca, né? Tanto que a gente, nas farmácias, trabalha com o que nós chamamos de duplo cheque, que seriam duas pessoas conferindo aqueles medicamentos prescritos. Então, esse é um dos poucos exemplos que a gente traz como a inteligência artificial, ela vai auxiliar, né? Ela não vai dispensar a orientação que o paciente precisa ter quanto ao uso daquele medicamento, em relação ao tempo de tratamento, interações medicamentosas, né? Posologia, as doses, que horário eu devo tomar, se eu posso tomar com alimento ou não. Isso daí, a inteligência artificial ela não consegue suprimir. Além disso, Abdias, você imagine lá, quando um laboratório ele faz uma pesquisa para um determinado medicamento, ele está colocando as informações na bula ali e milhões de pessoas vão seguir as instruções daquela bula. Só que a gente sabe que a saúde ela necessita de um cuidado individualizado. Então, a inteligência artificial ela consegue compilar essa informação que é genérica, mas compete ao profissional fazer a individualização da conduta no manejo do seu paciente. Bom, a gente está conversando aqui no nosso Antena Manhã sobre o uso da inteligência artificial na profissão farmacêutica. Hoje, que é o Dia Nacional do Farmacêutico, a gente traz esse tema que vem sendo discutido pelo Conselho Regional de Farmácia em Alagoas. Nós recebemos aqui o presidente do CRF, a Hélio Daniel Fortes. Agora, Daniel, é importante que quem está nos acompanhando do outro lado fique ciente de que nós estamos debatendo, dialogando sobre o uso da inteligência artificial para aperfeiçoar o trabalho dos farmacêuticos. É importante destacar que a inteligência artificial também tem sido usada por pacientes, pela população em geral, para se automedicar. A automedicação já não era recomendada antes, e agora não dá para você se consultar na inteligência artificial e tomar medicamentos baseados nas informações que a inteligência, o ChatGPT e companhia, fornecem à população. É preciso ter esse cuidado e chamar a atenção para esse ponto. Exatamente, né? Quando a inteligência artificial ela traz uma informação para o paciente, o primeiro ponto que a gente tem que entender é que é uma informação genérica. Então, aquela informação ali ela é obtida a partir da média de resultados que foram colhidos durante os testes realizados com aqueles medicamentos. Os pacientes que utilizaram ele na fase de teste tiveram resultados diferentes e foi se colocado dentro do que a maioria relatou ali ou apresentou de sinal. Quando a gente fala da conduta do farmacêutico, o farmacêutico ele tem que justamente individualizar
esse uso do medicamento, né? O Abdias ele vai ter o uso de um medicamento diferente daquele que o Daniel vai ter. E o médico e o farmacêutico juntos, unidos, né? Utilizando a inteligência artificial para identificar quais são as possíveis interações medicamentosas que o Abdias pode ter. Ah, tá, o uso desse medicamento permite que... É possível que existam essas interações medicamentosas. Muitas vezes, a sugestão que o computador, né, que a pesquisa deu para o paciente, faz com que ele ache que está tendo aquele sintoma ali e, por muitas vezes, ele pensa em interromper o seu tratamento. Então, o farmacêutico ele tem essa qualificação de avaliar, fazer uma anamnese naquele paciente, identificar se aquela reação adversa, de fato, foi provocada pelo medicamento ou se pode ter algum outro componente envolvido naquele sintoma. Outra questão também ligada à tecnologia, não necessariamente sobre a inteligência artificial, mas é também o uso das receitas digitais hoje. Tem médico que prescreve digitalmente, confirmação de assinatura também digital, QR Code, todos esses instrumentos, né, já estão disponíveis. E de que forma essa questão da receita digital também contribui com o aperfeiçoamento do trabalho farmacêutico? Foi interessantíssima essa pergunta aí, porque hoje a gente já tem plataformas de inteligência artificial integradas com esses sistemas que fazem a dispensação das receitas, né? Principalmente assim, a pandemia ela catalisou, né? Tornou-se muito mais rápido o acesso à telemedicina. Então hoje é uma prática, né? Muitas vezes até incentivadas pelos planos de saúde, né? Muitos médicos atendem exclusivamente através da telemedicina, porque acaba barateando custos, né? Para aqueles que não querem operar dentro de um consultório e facilitando a logística, né? Para o paciente que não precisa sair de casa, para o médico também que consegue atender todo mundo em um local só. Essas receitas digitais é bem interessante você falar, porque a gente vive duas realidades tecnológicas, né? Tem aquelas pessoas que estão mais integradas com a tecnologia, que conseguem absorver muito bem essas novas ferramentas, e temos uma sociedade, uma parcela da sociedade que assim não é tão digitalmente inserida, né? E acaba tendo, né, utiliza o WhatsApp ali de uma forma ou de outra. E há muita confusão, por exemplo, sobre o que é uma receita digital e uma foto que você tira de uma receita. Muitas vezes o paciente ele vai na farmácia com a foto da receita e ele quer tirar aquele medicamento com aquela receita, medicamento até de controle especial. E não é bem isso, né? Isso que é a receita digital. Na receita digital, como você falou, ela vem com a chave. Existe um sistema, né, tanto privado quanto um que é fornecido pelo governo federal, e nesse sistema a gente consegue fazer a leitura daquela chave. A leitura daquela chave ali, né, que é um código que existe na receita, valida quem foi o prescritor e quem é o medicamento que foi prescrito ali. Isso também minimiza erro, porque você não passa por aquela situação de ter que decifrar, né, o que é que o médico prescreveu, como muitas vezes acontece. E aí o farmacêutico, quando ele vai dispensar, ele dá um ok naquela chave ali. Então, aquela receita com aquela chave não consegue ser utilizada novamente para dispensação, né? Aí fica mais fácil, facilita o serviço para o farmacêutico, para o médico e também segurança para o paciente. As produções dos remédios em farmácias de manipulação essa produção também é beneficiada com a inteligência artificial de alguma forma? Sim, bastante. As farmácias de manipulação são até mais pioneiras do que as farmácias convencionais no uso da inteligência artificial. Quando você leva uma formulação para a farmácia de manipulação, a gente já ouviu falar aí de algumas situações onde a farmácia coloca uma quantidade diferente do medicamento, né? Quando é trocado o princípio ativo, aquilo ali. Mas isso aí assim, são exceções das exceções, né? Muitas vezes, na verdade, as farmácias elas têm diversas barreiras de segurança para que isso não aconteça, e isso passa pela inteligência artificial. Então, hoje nós temos softwares nas farmácias de manipulações, né, que são programas de computador, onde ele só permite que a preparação daquela formulação avance quando é dado tanto o ok digital quanto o ok pelo farmacêutico da etapa anterior. Então, ele controla peso, ele controla a quantidade da substância que vai ser adicionada, controla a viscosidade e outros parâmetros do medicamento que a gente precisa saber também. Deu ok, aí passa para a próxima etapa, e isso você cria essas barreiras de segurança para evitar que a formulação tenha algum erro. Daniel, além dos debates em torno do assunto, o Conselho Regional de Farmácia em Alagoas também tem parceria com instituições que capacitam os profissionais para estarem mais preparados a lidar com essas ferramentas?
Sim, nós realizamos em setembro do ano passado um congresso alagoano de farmácia. Nós trouxemos a pauta da farmácia digital, né, da inteligência artificial, com palestrantes de São Paulo, palestrantes de outros locais do Brasil. Nós temos também, em parceria com o CRF de São Paulo, uma plataforma que trata sobre diversas áreas de conhecimento, entre elas temos o curso também de farmácia digital. Além disso, né, nós temos convênios com institutos de pós-graduações que dão hoje pós-graduações de mais de 360 horas somente falando sobre a farmácia digital. Então, hoje nós conseguimos abranger desde aquele farmacêutico, né, que está lá na sua farmácia, dentro do seu consultório, que utiliza a inteligência artificial como uma ferramenta para as suas tomadas de decisões, quanto o farmacêutico que quer desenvolver um produto novo, né, que quer trazer a tecnologia como uma novidade, que tem desejo de patentear, ele consegue também ter formação qualificada através do CRF para esses conteúdos. É um benefício, um instrumento que veio para ficar, não tem jeito, não dá para fugir disso. E buscar fazer com que o que a inteligência artificial disponibiliza, o que o avanço tecnológico disponibiliza em benefício dos profissionais, do cidadão. Acho que o grande objetivo é esse, Daniel. Acho que é isso, né? A gente ter mais tranquilidade, ter mais clareza, mais energia focada naquilo que realmente depende do ser humano, né? E os demais a gente utilizar ao nosso favor. Daniel Fortes, presidente do Conselho Regional de Farmácia de Alagoas, falou conosco sobre o uso da inteligência artificial na profissão farmacêutica. Aproveitar mais uma vez para parabenizar todos os farmacêuticos de Alagoas, em nome do Daniel, que é o presidente, Daniel Fortes, e agradecer a presença também da nossa amiga jornalista Luciana Martins, minha xará de sobrenome. A nossa produtora perguntou se era minha família, viu, Luciana? Perguntando se eu estou praticando nepotismo comunicacional aqui, mas não é não, né? A Luciana é uma amiga querida de longas datas. Não vi a Luciana fazia um tempo, sempre bom rever a Luciana. Seja sempre bem-vinda, viu, Lu, aqui no nosso programa. Daniel, obrigado. Até a próxima. Eu que agradeço, Abdias. Mais uma vez, parabenizar todos os farmacêuticos. E a gente se coloca sempre à disposição de vocês. A entrevista com o Daniel Fortes, presidente do CRF, Conselho Regional de Farmácia em Alagoas, vai estar disponível já no nosso site, redeantena7.com.br, e também no nosso canal no YouTube, em áudio e vídeo, para você ver e rever quantas vezes quiser e ficar informado sobre esse assunto tão importante que é o uso da inteligência artificial na profissão farmacêutica.